Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Bertoncini e este é o canal do KB Advocacia. Nele nós falamos sobre empresas, patrimônio e pessoas. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre direito imobiliário, no que diz respeito à relação que as imobiliárias têm no que diz respeito aos contratos de locação. Tá? Bom, a primeira questão, bastante conhecida comercialmente falando, é que as imobiliárias sim têm um papel ali de desempenhar o agenciamento de imóveis, seja para venda, seja para locação, enfim, administrar aquela locação, atuar de forma que aquilo funcione, seja alocado por alguém, a comunicação seja estabelecida, tudo corra bem, o valor seja recebido e assim por diante. Né? Mas o que acontece? A relação entre a imobiliária e uma locação, ela não é tão simples quanto parece. Por quê? A primeira questão é que quando se vai falar de uma locação e uma imobiliária intermediando aquilo e também administrando depois, existem ali algumas relações que são formadas. Então veja, por exemplo, a primeira relação que se tem é a relação entre o proprietário, que tem interesse em colocar aquele imóvel para locação e se tornar, portanto, a partir daí, um locador. Então, o contrato entre o proprietário e a imobiliária de agenciamento daquele imóvel para fins de locação. Então, naquele momento, a partir daquele contrato, que se estabelece que aquela imobiliária irá trabalhar, como se diz no mercado, aquele imóvel para que ele seja alocado por um terceiro. Após isso, a gente tem também alguns casos em que as imobiliárias até mesmo pegam procurações dos proprietários para atuar em seu nome no que diz respeito à administração da locação. E, bom, feito isso, feita essa questão da administração, esse contrato, então se estabelece a primeira relação contratual aqui, proprietário e imobiliário. No que diz respeito à locação em si, já é um outro contrato. Nesse contrato, é um contrato de locação feito entre o proprietário, agora locador, e o locatário, aquela pessoa que loca, mas intermediado por uma imobiliária, que é quem administra a locação. E ainda é possível a existência de um quarto elemento, o fiador ou o seguro-fiança daquela locação. Na terceira hipótese do calção, daí não temos que falar de uma quarta pessoa. Mas veja, é uma relação que envolve ao menos 3 participantes: proprietário, locador, locatário e imobiliário. Como a imobiliária está, então, em ao menos 2 relações, uma direta só com o proprietário e uma direta envolvendo proprietário e locatário, são 2 contratos distintos. São várias questões de direito que são colocadas, que são contratadas, que a lei estabelece e que, a depender do contrato que você está falando, pode implicar em maior ou menor risco para a sua imobiliária. No contrato, por exemplo, entre proprietário locador e imobiliária para fins de agenciamento e futura administração da locação daquele imóvel em específico, existem questões que devem ser estipuladas a fim de que a responsabilidade da imobiliária, no momento em que aquele imóvel é locado, seja muito bem estabelecido, muito bem balizado. Por quê? Para fins de evitar um futuro ajuizamento de uma ação do proprietário locador contra a imobiliária quando, por exemplo, o imóvel é detonado pelo locatário. Então, estabelecer que é ali que vão ser feitas as comunicações entre proprietário e imobiliária, que a imobiliária irá comunicar o que vem do locatário para o proprietário, para que ele tome decisões. Por exemplo, um imóvel apresentou um vazamento, ou um apartamento apresentou um vazamento no andar de baixo. Precisa ser comunicado à imobiliária por parte do locatário e, por sua vez, a imobiliária vai falar com o locador. Olha, tem um vazamento, tem que arrumar, isso é um defeito estrutural, isso tem que ser pago pelo senhor, pela senhora, e assim por diante. Então, estabelecer como vai ser feita essa comunicação já no contrato de agenciamento. E isso é uma forma de evitar que futuramente seja ajuizada uma ação. Ou, melhor dizendo,
que o risco de uma eventual ação ajuizada pelo proprietário contra a imobiliária seja menor. Então, combinar muito bem essas questões envolvendo a comunicação direta com o proprietário. Quando se fala da locação, em que se tem ao menos ali essas três participantes, proprietário ali no contrato, a imobiliária administrando e o locatário, idem, as questões que devem ser colocadas naquele contrato devem estabelecer as responsabilidades da imobiliária e a forma como a imobiliária fará a gestão daquele imóvel. A gestão comunicacional, pessoal. A comunicação, como colocada no contrato, é crucial para o seu trabalho. É crucial para a imobiliária estabelecer um padrão de comunicação. É crucial que a imobiliária estabeleça um caminho, uma via de comunicação que seja praticamente única, seja e-mail, seja por mensagem, seja por telefone. O importante é que aquilo seja estabelecido já no contrato para ficar claro para todo mundo que está envolvido como se darão as comunicações, para quais telefones mandar as mensagens, para qual e-mail enviar a mensagem desejada e assim por diante. Ali no contrato de locação, não deixe apenas estipulando aquele padrão que infelizmente circula muito no mercado de direitos e deveres do proprietário, do locador, direitos e deveres do locatário, que é basicamente um copia e cola da lei de locações. O que se tem que estabelecer ali são as responsabilidades com cuidado. O que se tem que estabelecer ali enquanto imobiliária é até onde a imobiliária vai. Lembrar que o papel da imobiliária principal é ser o agenciador da locação e quem estabelece a comunicação é a ponte entre o locatário e o proprietário locador. Se estabelecendo isso, ali já vão estar estipulados os limites de responsabilidade da sua imobiliária. Pensem nessa forma no que diz respeito ao contrato, aos contratos. Bom, outras providências que você pode tomar para a sua imobiliária. Estabelecer de forma clara e interna com os seus colaboradores a forma de comunicação, como responder às mensagens, se será por mensagem, se será por e-mail. Importante, pessoal, hoje com a utilização de aplicativos de mensagem, o WhatsApp, por exemplo, as pessoas mandam muitos áudios. Os áudios são apagados depois de um tempo pelo próprio WhatsApp. Ele fica um X tempo no seu aparelho. E para você não perder isso, arquivos é a mesma coisa. Para você não perder esses arquivos, chegou a mensagem, é importante que você tenha uma pasta para salvar aquelas mensagens, aqueles áudios, tudo. Pois com isso, vejam só, você não está isento de eventualmente vir uma ação contra a sua imobiliária. Mas, guardando essas informações, para fins de mostrar as providências que você tomou quando comunicado de um eventual problema, isso vai diminuir em muito, se não zerar a sua responsabilidade sobre aquela questão. Então, a ideia é salvem os e-mails, salvem as mensagens, cuidar com os áudios, baixá-los e salvá-los igualmente, os arquivos e comunicações que vêm por ali também, e estabelecer de repente um telefone exclusivo e dedicado para aquilo, para que você, empresário, dono da imobiliária, possa fiscalizar o que os seus colaboradores estão fazendo em termos disso, para aquilo ficar naquele celular, naquele aparelho de telefone, para você ver se aquilo tem sido salvo, como a comunicação tem sido feita e poder acessar aquilo com tranquilidade, respeitando a privacidade de quem é seu colaborador. Bom, pessoal, as dicas de hoje, a conversa era essa, trouxemos essas questões para vocês. Aqui no KB Advocacia a gente tem tratado situações para clientes imobiliárias nossas nesse sentido, estabelecendo procedimentos internos, trabalhando a questão dos contratos às vezes necessário atualizar alguma questão muito pontual por uma especificidade colocada ali entre proprietário, locador e locatário. E esse trabalho tem que ser acompanhado por advogado. Não deixem de ter o instrumento necessário para evitar os riscos de um eventual ajuizamento de ação. Não se esqueçam que a relação entre proprietário, locador e imobiliária é, muitas vezes, reconhecida, na maioria das vezes, como relação de consumo. Então, a prova cabe à empresa que fornece o serviço. Então, salvem esses documentos. Tenha esse acompanhamento profissional para que você, lá na frente, tendo um problema, uma ação judicial, consiga se defender de forma categórica e que vá garantir a sua segurança.
Esse era o vídeo de hoje, agradecemos a participação no canal, continuem a curtir as nossas postagens, vídeos, ativem o sininho para as novidades e estamos aqui para crescer. Então façam críticas, sugestões, o que vocês tiverem vontade. Eu agradeço a participação e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!